A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. 9º capítulo. Cedo de madrugada, sem rumor, para não despertar o meu Jacinto, que com as mãos cruzadas sobre o peito, dormia beatificamente na sua enxerga de granito, parti para Guiães. Ao cabo de uma semana, recolhendo uma manhã para o almoço, encontrei no corredor as minhas malas tão desejadas, que um moço do casal da Giesta trouxera num carro com recados do Sr. Pimentinha. O meu pensamento pulou para o meu príncipe e lancei pelo telégrafo para Lisboa, para o Hotel Bragança, este brado alegre. Estás lá? Se recuperaste grilo e civilização. Urra! Abraço! Só depois de 7 dias, ocupados numa delicada apanha de espargos com que outrora civilizara a horta da tia Vicência, notei o silêncio de Jacinto. Num bilhete postal renovei, desenvolvi o grito amigo. Estás lá? São os prazeres da baixa que assim te tornam desatento e mudo. Eu todo espargos. Responde quando chegas. Tempo delicioso. 23 graus à sombra. E os ossos? Veio depois a devota Romaria da Senhora da Roqueirinha. Durante a lua nova andei num corte de mato, na minha terra das Corcas. A tia Vicência vomitou, com uma indigestão de morcelas. E o silêncio do meu príncipe era ingrato e ferranho. Enfim, uma tarde, voltando da Flor da Malva, de casa da minha prima Joaninha, parei em Sandofim, na venda do Manuel Rico, para beber de certo vinho branco que a minha alma conhece e sempre pede. De fronte, à porta do ferrador, o Severo, sobrinho do Melchior de Tormes e o mais fino alveitar da serra, picava tabaco, escarranchado num banco. Mandei encher outro quartilho. Ele acariciou o pescoço da minha égua, que já salvara de um esfriamento. E como eu indagasse do nosso Melchior, o Severo contou que na véspera jantara com ele em Tormes e se abeirara também do fidalgo. Ora essa, então o senhor Dom Jacinto está em Tormes. O meu espanto divertiu o Severo. Então, Vossa Excelência, pois em Tormes é que ele está, há mais de 5 semanas, sem herdar, e parece que fica para a vindima, e vai lá uma grandeza. Santíssimo nome de Deus, ao outro dia, domingo, depois da missa, e sem me assustar com a calma que carregava, trotei alvoroçadamente para Tormes. Ao latir dos rafeiros, quando transpus o portal solarengo, a comadre do Melchior acudiu dos lados do corral, com um alguidar de lavagem encostado à cintura. Então o senhor Dom Jacinto. O senhor Dom Jacinto andava lá embaixo, com o Silvério e com o Melchior, nos campos de Freixo Mil. E o senhor Grilo, o preto. Há bocadinho também o enxerguei no pomar, com o francês, a apanhar limões doces. Todas as janelas do solar rebrilhavam, com vidraças novas, bem polidas. A um canto do pátio notei baldes de cal e tigelas de tintas. Uma escada de pedreiro descansava durante o dia santo, arrimada contra o telhado. E rente ao muro da capela, 2 gatos dormiam sobre montões de palha, desempacotada de caixotes consideráveis. Bem, pensei eu, eis a civilização. Recolhi a égua, galguei a escada. Na varanda, sobre uma pilha de ripas, reluzia num raio de sol uma banheira de zinco. Dentro encontrei todos os soalhos remendados, esfregados a carqueja. As paredes, muito caiadas e nuas, refrigeravam como as de um convento. Um quarto, a que me levaram 3 portas escancaradas com franqueza serrana, era certamente o de Jacinto. A roupa pendia de cabides de pau. O leito de ferro, com coberta de fustão, encolhia timidamente a sua rigidez virginal a um canto, entre o muro e a banquinha, onde um castiçal de latão resplandecia sobre um volume do Dom Quixote. No lavatório, pintado de amarelo, imitando bambu, apenas cabia o jarro, a bacia, um naco gordo de sabão. E uma prateleirinha bastava ao esmerado alinho da escova, da tesoura, do pente, do espelhinho de feira e do frasquinho de água de alfazema que eu mandara de Guiães. As 3 janelas, sem cortinas, contemplavam a beleza da serra, respirando um delicado e macio ar que se perfumava nas resinas dos pinheirais,
depois nas roseiras da horta. Em frente, no corredor, outro quarto repetia a mesma simplicidade. Certamente a previdência do meu príncipe o destinara ao seu Zé Fernandes. Pendurei logo dentro, no cabide, o meu guarda-pó de lustrina. Mas na sala imensa, onde tanto filosofáramos, considerando as estrelas, Jacinto arranjara um centro de repouso e de estudo, e desenrolar essa grandeza que impressionava o severo. As cadeiras de verga da madeira, amplas e de braços, ofereciam o conforto de almofadinhas de chita. Sobre a mesa enorme de pau branco, carpinteirada em tormes, admirei um candeeiro de metal de 3 bicos, um tinteiro de frade armado de penas de pato, um vaso de capela transbordando de cravos. Entre 2 janelas, uma cômoda antiga, embutida, com ferragens lavradas, recebera sobre o seu mármore rosado o devoto peso de um presépio, onde reis magos, pastores de sorrões vistosos, cordeiros de esguedelhada lã, se apressavam através de alcantis para um menino que na sua lapinha lhes abria os braços, coroado por uma enorme coroa real. Uma estante de madeira enchia outro pedaço de parede, entre 2 retratos negros com caixilhos negros. Sobre uma das suas prateleiras repousavam 2 espingardas. Nas outras esperavam espalhados, como os primeiros doutores nas bancadas de um concílio, alguns nobres livros, um Plutarco, um Virgílio, a Odisseia, o Manual de Epicteto, as Crónicas de Froissart. Depois, em fila decorosa, cadeiras de palhinha, muito novas, muito envernizadas. E a um canto, um molho de varapaus. Tudo resplandecia de asseio e ordem. As portadas das janelas cerradas abrigavam do sol que batia àquele lado de tormes, escaldando os peitoris de pedra. Do soalho, borrifado de água, subia, na suavizada penumbra, uma frescura. Os cravos rescendiam, nem dos campos nem da casa se elevava um rumor. Tormes dormia no esplendor da manhã santa. E penetrado por aquela consoladora quietação de convento rural, terminei por me estender numa cadeira de verga junto da mesa, abrir languidamente um tomo de Virgílio e murmurar, apropriando o doce verso que encontrara. Fortunate Jacinte, hic inter arva nota, et fontes sacros, frigus captabis opacum. Afortunado Jacinto, na verdade. Agora entre campos que são teus e águas que te são sagradas, colhes enfim a sombra e a paz. Li ainda outros versos. E na fadiga das 2 horas de égua e calor desde Guiães, irreverentemente adormecia sobre o divino vocalista, quando me despertou um berro amigo. Era o meu príncipe. E muito decididamente, depois de me soltar do seu rijo abraço, o comparei a uma planta estiolada, emurchecida na escuridão, entre tapetes e sedas, que levada para o vento e sol, profusamente regada, reverdece, desabrocha e honra a natureza. Jacinto já não corcovava. Sobre a sua arrefecida palidez de supercivilizado, o ar montesino, ou vida mais verdadeira, espalhara um rubor trigueiro e quente, de sangue renovado, que o virilizava soberbamente. Dos olhos que na cidade andavam sempre tão crepusculares e desviados do mundo, saltava agora um brilho de meio-dia, resoluto e largo, contente em se embeber na beleza das coisas. Até o bigode se lhe encrespara, e já não deslizava a mão desencantada sobre a face, mas batia com ela triunfalmente na coxa. Que sei, era um Jacinto novíssimo, e quase me assustava, por eu ter de aprender e penetrar neste novo príncipe, os modos e as ideias novas. Caramba, Jacinto, mas então? Ele encolheu jovialmente os ombros realargados e só me soube contar, trilhando soberanamente com os sapatos brancos e cobertos de pó, o soalho remendado, que ao acordar em Tormes, depois de se lavar numa dorna e de enfiar a minha roupa branca, se sentira de repente como desanuviado, desenvencilhado, almoçara uma pratada de ovos com chouriço, sublime.
Passeara por toda aquela magnificência da serra, com pensamentos ligeiros de liberdade e de paz. Mandara ao Porto comprar uma cama, uns cabides, e ali estava. Para todo o verão? Não, mas 1 mês, 2 meses, enquanto houver chouriços. E a água da fonte, bebida pela telha ou numa folha de couve, me souber tão divinamente. Caí sobre a cadeira de verga e contemplei, arregalado, quase esgazeado, o meu príncipe. Ele enrolava numa mortalha tabaco picado, tabaco grosso, guardado numa malga vidrada, e exclamava: Ando aí pelas terras desde o romper da alva. Pesquei já hoje 4 trudas magníficas. Lá embaixo, no Naves, um riachote que se atira pelo vale da Ceranda. Temos logo ao jantar essas trutas. Mas eu, ávido pela história daquela ressurreição. Então não estiveste em Lisboa. Eu telegrafei. Qual telégrafo? Qual Lisboa? Estive lá em cima, ao pé da Fonte da Lira. Subtegmine, não sei quê. A ler esse adorável Virgílio. E também a arranjar o meu palácio. Que te parece, Zé Fernandes? Em 3 semanas, tudo soalhado, envidraçado, caiado, encadeirado. Trabalhou a freguesia inteira. Até eu pintei, com uma imensa brocha. Viste o comedouro? Não. Então vem admirar a beleza na simplicidade, bárbaro. Era a mesma onde nós tanto exaltáramos o arroz com favas, mas muito esfregada, muito caiada, com um rodapé besuntado de azul estridente, onde logo adivinhei a obra do meu príncipe. Uma toalha de linho de Guimarães cobria a mesa, com as franjas roçando o soalho. No fundo dos pratos de louça forte reluzia um galo amarelo. Era o mesmo galo e a mesma louça em que na nossa casa, em Guiães, se servem os feijões aos cavadores. Mas no pátio os cães latiram. E Jacinto correu à varanda, com uma ligeireza curiosa que me deleitou. Bem definitivamente se esfrangalhara aquela rede de malha que não se percebia e que outrora o travava. Nesse momento apareceu o grilo, de quinzena de linho, segurando em cada mão uma garrafa de vinho branco. Todo se alegrou em ver na quinta o Sr. Fernandes. Mas a sua veneranda face já não resplandecia, como em Paris, com um tão sereno e ditoso brilho de ébano. Até me pareceu que corcovava. Quando o interroguei sobre aquela mudança, estendeu duvidosamente o beiço grosso. O menino gosta. Eu também gosto. Que o ar aqui é muito bom, Sr. Fernandes. O ar é muito bom. Depois, mais baixo, envolvendo num gesto desolado a louça de Barcelos, as facas de cabo de osso, as prateleiras de pinho, como num refeitório de franciscanos. Mas muita magreza, Sr. Fernandes, muita magreza. Jacinto voltava, com um maço de jornais cintados. Era o carteiro. Já há vez que não amoei inteiramente com a civilização. Eis a imprensa. Mas nada de Figaro ou da horrenda Dois Mundos. Jornais de agricultura, para aprender como se produzem as risonhas messes, e sob que signo se casa a vinha ao olmo, e que cuidados necessita a abelha provida. Quid faciat, laetas segetes. De resto, para esta nobre educação, já me bastavam as geórgicas, que tu ignoras. Eu ri. Alto lá, nos quoque gen sumus, et nostrum Virgilium sabemus. Mas o meu novíssimo amigo, debruçado da janela, batia as palmas, como Catão para chamar os servos, na Roma simples, e gritava: Ana Vaqueira, um copo de água, bem lavado, da fonte velha. Pulei, intensamente divertido. Ó Jacinto, e as águas carbonatadas, e as fosfatadas, e as esterilizadas, e as sódicas? O meu príncipe atirou os ombros com um desdém soberbo e aclamou a aparição de um grande copo, todo embaciado pela frescura nevada da água refulgente, que uma bela moça trazia num prato. Eu admirei sobretudo a moça. Que olhos de um negro tão líquido e sério! No andar, no quebrar da cinta, que harmonia e que graça de ninfa latina! E apenas pela porta desaparecera a esplêndida aparição. Ó Jacinto,
Eu daqui a um instante também quero água. E se compete a esta rapariga trazer as coisas, eu de 5 em 5 minutos quero uma coisa. Que olhos, que corpo. Caramba, menino, eis a poesia, toda viva, da serra. O meu príncipe sorria com sinceridade. Não, não nos iludamos, José Fernandes. Nem façamos Arcádia. É uma bela moça, mas uma bruta. Não há ali mais poesia, nem mais sensibilidade, nem mesmo mais beleza do que numa linda vaca turina. Merece o seu nome de Ana Vaqueira. Trabalha bem, digere bem, concebe bem. Para isso a fez a natureza, assim sã e rija, e ela cumpre. O marido todavia não parece contente, porque a desanca. Também é um belo bruto. Não, meu filho, a serra é maravilhosa, e muito grato lhe estou, mas temos aqui a fêmea em toda a sua animalidade, e o macho em todo o seu egoísmo. São, porém, verdadeiros, genuinamente verdadeiros, e esta verdade, Zé Fernandes, é para mim um repouso. Lentamente, gozando a frescura, o silêncio, a liberdade do vasto casarão, retrocedemos à sala que Jacinto já denominara a livraria. E de repente, ao avistar num canto uma caixa com uma tampa meio despregada, quase me engasguei, na furiosa curiosidade que me assaltou. E os caixotes, ó Jacinto? Toda aquela imensa caixotaria que nós mandámos, abarrotada da civilização, soubeste, apareceram. O meu príncipe parou, bateu alegremente na coxa. Sublime, tu ainda te lembras daquele homenzinho de saco a tiracolo que nós admirámos tanto pela sua sagacidade e o seu saber geográfico? Lembras? Apenas falei em Tormes, gritou que conhecia, rabiscou uma nota. Nem era necessário mais. Oh, Tormes, perfeitamente, muito antigo, muito curioso. Pois, mandou tudo para a Alba de Tormes, em Espanha. Está tudo em Espanha. Cocei o queixo desconsolado. Ora, um homem tão esperto, tão expedito, que fazia tanta honra ao progresso. Tudo para a Espanha. E mandaste vir? Não, talvez mais tarde. Agora, Zé Fernandes, estou saboreando esta delícia de me erguer pela manhã e de ter só uma escova para alisar o cabelo. Considerei cheio de recordações o meu amigo. Tinhas umas 9. 9? Tinha 20. Talvez 30. E era uma atrapalhação. Não me bastavam. Nunca em Paris andei bem penteado. Assim com os meus 70.000 volumes. Eram tantos que nunca li nenhum. Assim com as minhas ocupações. Tanto me sobrecarregavam que nunca fui útil. De tarde, depois da calma, fomos vaguear pelos caminhos coleantes daquela quinta rica, que através de 2 léguas ondula por vale e monte. Não me encontrara mais com Jacinto em meio da natureza, desde o remoto dia de entremês, em que ele tanto sofrera no sociável e policiado bosque de Montmorency. Mas agora, com que segurança e idílico amor ele se movia através dessa natureza, de onde andara tantos anos desviado por teoria e por hábito. Já não arreciava a umidade mortal das relvas, nem o repelia como impertinente o roçar das ramagens, nem o silêncio dos altos o inquietava, como um despovoamento do universo. Era com delícias, com um consolado sentimento de estabilidade recuperada, que enterrava os grossos sapatos nas terras moles, como no seu elemento natural e paterno. Sem razão deixava os trilhos fáceis, para se embrenhar através de arbustos emaranhados e receber na face a carícia das folhas tenras. Sobre os outeiros parava, imóvel, retendo os seus gestos e quase o meu hálito, para se embeber de silêncio e de paz. E 2 vezes o surpreendi atento e sorrindo, à beira de um regatinho palreiro, como se lhe escutasse a confidência. Depois filosofava, sem descontinuar, com o entusiasmo de um convertido, ávido de converter. Como a inteligência aqui se liberta, hein? E como tudo é animado de uma vida forte e profunda. Dizes tu agora, Zé Fernandes, que não há aqui pensamento. Eu não digo nada, Jacinto. Pois é uma maneira de refletir, muito estreita e muito grosseira. Ora essa, mas eu... Não percebes. A vida não se limita a pensar, meu caro doutor. Que não sou.
A vida é essencialmente vontade e movimento. E naquele pedaço de terra, plantado de milho, vai todo um mundo de impulsos, de forças que se revelam e que atingem a sua expressão suprema, que é a forma. Não, essa tua filosofia está ainda extremamente grosseira. Irra, mas eu não. E depois, menino, que inesgotável, que miraculosa diversidade de formas, e todas belas. Agarrava o meu pobre braço e exigia que eu reparasse com reverência. Na natureza, nunca eu descobriria um contorno feio ou repetido. Nunca duas folhas de era, que na verdura ou recorte se assemelhassem. Na cidade, pelo contrário, cada casa repete servilmente a outra casa. Todas as faces reproduzem a mesma indiferença ou a mesma inquietação. As ideias têm todas o mesmo valor, o mesmo cunho, a mesma forma como as libras. E até o que há mais pessoal e íntimo, a ilusão, é em todos idêntica, e todos a respiram, e todos se perdem nela como no mesmo nevoeiro. A mesmice, eis o horror das cidades. Mas aqui, olha para aquele castanheiro. Há 3 semanas que cada manhã o vejo, e sempre me parece outro. A sombra, o sol, o vento, as nuvens, a chuva, incessantemente lhe compõem uma expressão diversa e nova, sempre interessante. Nunca a sua frequentação me poderia fartar. Eu murmurei. É pena que não converse. O meu príncipe recuou, com olhares chamejantes de apóstolo. Como que não converse? Mas é justamente um conversador sublime. Está claro, não tem ditos, nem parola teorias, ora é rotundo. Mas nunca eu passo junto dele que não me surgira um pensamento ou não me desvende uma verdade. Ainda hoje, quando eu voltava de pescar as trutas, parei e logo ele me fez sentir como toda a sua vida de vestal é isenta de trabalho, da ansiedade, do esforço que a vida humana impõe. Não tem de se preocupar com o sustento, nem com o vestido, nem com o abrigo. Filho querido de Deus, Deus o nutre, sem que ele se mova ou se inquiete. E é esta segurança que lhe dá tanta graça e tanta majestade. Pois não achas? Eu sorria, concordava. Tudo isto era de certo rebuscado e especioso. Mas que importavam as requintadas metáforas e essa metafísica mal madura, colhida à pressa nos ramos de um castanheiro? Sob toda aquela ideologia, transparecia uma excelente realidade. A reconciliação do meu príncipe com a vida. Segura estava a sua ressurreição depois de tantos anos de cova. Da cova mole onde jazera, enfaixado como uma múmia, nas faixas do pessimismo. E o que esse príncipe, nessa tarde, me esfalfou, farejava com uma curiosidade insaciável todos os recantos da serra. Galgava os cabeços correndo, como na esperança de descobrir, lá do alto, os esplendores nunca contemplados de um mundo inédito. E o seu tormento era não conhecer os nomes das árvores, da mais rasteira planta brotando das fendas de um socalco. Constantemente me folheava como a um dicionário botânico. Fiz toda a sorte de cursos. Passei pelos professores mais ilustres da Europa. Tenho 30.000 volumes. E não sei se aquele senhor além é um amieiro ou um sobreiro. É um azinheiro, Jacinto. Já a tarde caía quando recolhemos muito lentamente. E toda essa adorável paz do céu, realmente celestial, e dos campos onde cada folhinha conservava uma quietação contemplativa, na luz docemente desmaiada, pousando sobre as coisas com um liso e leve afago, penetrava tão profundamente Jacinto que eu o senti, no silêncio em que caíramos, suspirar de puro alívio. Depois, muito gravemente, tu dizes que na natureza não há pensamento. Outra vez, olha que maçada. Mas é por estar nela suprimido o pensamento que lhe está poupado o sofrimento. Nós, desgraçados, não podemos suprimir o pensamento, mas certamente o podemos disciplinar e impedir que ele se estonteie e se esfalfe, como na fornalha das cidades,
ideando gozos que nunca se realizam, aspirando a certezas que nunca se atingem. E é o que aconselham estas colinas e estas árvores à nossa alma, que vela e se agita, que viva na paz de um sonho vago e nada apeteça, nada tema, contra nada se insurja, e deixa o mundo rolar, não esperando dele senão um rumor de harmonia, que é embalo e lhe favoreça ao dormir dentro da mão de Deus. Ei, não te parece, Zé Fernandes? Talvez, mas é necessário então viver num mosteiro, com o temperamento de São Bruno, ou ter 140 contos de renda e o desplante de certos jacintos. E também me parece que andamos léguas. Estou derreado, e que fome! Tanto melhor para as trutas e para o cabrito assado que nos espera. Bravo, quem te cozinha? Uma afilhada do Melchior, mulher sublime. Hás de ver a canja, hás de ver a cabidela. Ela é horrenda, quase anã, com os olhos tortos, um verde e outro preto. Mas que paladar, que gênio! Com efeito, Horácio dedicaria uma ode àquele cabrito assado, num espeto de cerejeira. E com as trutas e o vinho do Melchior e a cabidela, em que a sublime anã de olhos tortos pusera inspirações que não são da terra, e aquela doçura da noite de junho, que pelas janelas abertas nos envolveu no seu veludo negro. Tão mole e tão consolado fiquei, que na sala onde nos esperava o café, caí numa cadeira de verga, na mais larga, e de melhores almofadas, e atirei um berro de pura delícia. Depois, com uma recordação, limpando o café do pelo dos bigodes. Ó Jacinto, e quando nós andávamos por Paris, com o pessimismo às costas, a gemer que tudo era ilusão e dor. O meu príncipe, que o cabrito tornara ainda mais alegre, trilhava a grandes passadas o soalho, enrolando o cigarro. Oh, que engenhosa besta, esse Schopenhauer! E maior besta eu, que o sorvia e que me desolava com sinceridade. E todavia, continuava ele, remexendo a chávena. O pessimismo é uma teoria bem consoladora para os que sofrem, porque desindividualiza o sofrimento, alarga-o até o tornar uma lei universal, a lei própria da vida. Portanto, lhe tira o caráter pungente de uma injustiça especial cometida contra o sofredor por um destino inimigo e faccioso. Realmente o nosso mal sobretudo nos amarga quando contemplamos ou imaginamos o bem do nosso vizinho, porque nos sentimos escolhidos e destacados para a infelicidade, podendo, como ele, ter nascido para a fortuna. Quem se queixaria de ser coxo se toda a humanidade coxeasse? E quais não seriam os urros e a furiosa revolta do homem envolto na neve e friagem e borrasca de um inverno especial, organizado nos céus para o envolver a ele unicamente, enquanto em redor toda a humanidade se movesse na luminosa benignidade de uma primavera? Com efeito, murmurei eu, esse sujeito teria imensa razão para urrar. E depois, clamava ainda o meu amigo, o pessimismo é excelente para os inertes, porque lhes atenua o desgracioso delito da inércia. Se toda a meta é um monte de dor, onde a alma vai esbarrar, para que marchar para a meta, através dos embaraços do mundo. E de resto todos os líricos e teóricos do pessimismo, desde Salomão até ao maligno Schopenhauer, lançam o seu cântico ou a sua doutrina para disfarçar a humilhação das suas misérias, subordinando-as todas a uma vasta lei de vida, uma lei cósmica, e ornando assim com a auréola de uma origem quase divina as suas miúdas desgraçazinhas de temperamento ou de sorte. O bom Schopenhauer formula todo o seu schopenhauerismo quando é um filósofo sem editor e um professor sem discípulos, e sofre horrendamente de terrores e manias, e esconde o seu dinheiro debaixo do sobrado, e redige as suas contas em grego, nos perpétuos lamentos da desconfiança, e vive nas adegas com medo de incêndios, e viaja com um copo de lata na algibeira, para não beber em vidro que beiços de leproso tivessem contaminado. Então Schopenhauer é sombriamente schopenhauerista, mas apenas penetra na celebridade
e os seus miseráveis nervos se acalmam, e o cerca uma paz amável. Não há então em todo o Frankfurt burguês mais otimista, de face mais jucunda e gozando mais regradamente os bens da inteligência e da vida. E o outro, o israelita, o muito pedantesco rei de Jerusalém, quando descobre este sublime retórico, que o mundo é ilusão e vaidade. Aos 75 anos, quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de 300 concubinas se lhe torna ridiculamente supérfluo. Então rompem os pomposos queixumes. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Nada existe estável sob o sol. Com efeito, meu bom Salomão, tudo passa, principalmente o poder de usar 300 concubinas. Mas que se restitua a esse velho sultão asiático, besuntado de literatura, a sua virilidade, e onde se sumirá o lamento do Eclesiastes. Então voltará em segunda e triunfal edição o êxtase do livro dos cantares. Assim discursava o meu amigo no noturno silêncio de Tormes. Creio que ainda estabeleceu sobre o pessimismo outras coisas joviais, profundas ou elegantes, mas eu adormecera, beatificamente envolto, em otimismo e doçura. Em breve, porém, me fez pular, escancarar as pálpebras moles, uma rija larga, sadia e genuína risada. Era Jacinto, estirado numa cadeira, que lia o Dom Quixote. Ó bem-aventurado príncipe! Conservara ele o agudo poder de arrancar teorias a uma espiga de milho ainda verde, e por uma clemência de Deus, que fizera reflorir o tronco seco, recuperara o dom divino de rir com as facécias de Sancho. Aproveitando a minha companhia, as 2 semanas de bucólica ociosidade que eu lhe concedera, o meu Jacinto preparou então a cerimónia tão falada, tão meditada, a transladação dos ossos dos velhos Jacintos, dos respeitáveis ossos, como murmurava cumprimentando o bom Silvério, o procurador, nessa manhã de sexta-feira, em que almoçava conosco, metido num espantoso jaquetão de veludilho amarelo, debruado de seda azul. A cerimónia, de resto, reclamava muita singeleza, por serem tão incertos, quase impessoais, aqueles restos que nós estabeleceríamos na capela do Val da Carriça, na capelinha toda nova, toda nua e toda fria, ainda sem alma e sem calor de Deus. Porque enfim Vossa Excelência compreende, explicava o Silvério, passando o guardanapo por sobre a larga face suada e por sobre as imensas barbas negras, como as de um turco. Naquela mixórdia, peço desculpa a Vossa Excelência, naquela confusão, quando tudo desabou, não pudemos mais conhecer a quem pertenciam os ossos. Nem sequer, falando verdade, nós sabíamos bem que dignos avós de Vossa Excelência jaziam na capela velha, assim tão antigos, com os letreiros apagados, senhores de todo o nosso respeito, certamente, mas se Vossa Excelência me permite, senhores já muito desfeitos. Depois veio o desastre, a mixórdia. E aqui está o que decidi, depois de pensar. Mandei arranjar tantos caixões de chumbo quantas as caveiras que se apanharam lá embaixo, na carriça, entre o lixo e o pedregulho. Havia 7 caveiras e meia. Quer dizer, 7 caveiras e uma caveirinha pequenina. Metemos cada caveira em seu caixão. Depois, que quer Vossa Excelência, não havia outro meio. E aqui o Sr. Fernandes dirá se não acha que procedemos com habilidade. A cada caveira juntamos uma certa porção de ossos, uma porção razoável. Não havia outro meio. Nem todos os ossos se acharam. Canelas, por exemplo, faltavam. E é bem possível que as costelas de um daqueles senhores ficassem com a cabeça de outro. Mas quem podia saber? Só Deus. Enfim, fizemos o que a prudência mandava. Depois, no dia do juízo, cada um destes fidalgos apresentará os ossos que lhe pertencerem. Lançava estas coisas macabras e tremendas, penetrado de respeito, quase com majestade, espetando, ora em mim, ora no meu príncipe, os olhinhos agudos e reluzentes como vidrilhos. Eu aprovei o pitoresco homem.
Perfeitamente. Andou perfeitamente, amigo Silvério. São tão vagos, tão anónimos, todos esses avós. Só faz pena, grande pena, que se tresmalhassem os restos do avô Galeão. Não estava cá, acudiu Jacinto. Vim a Tormes expressamente por causa do avô Galeão. E por fim o seu jazigo nunca foi aqui, na capelinha da Carriça. Felizmente. O Silvério sacudia gravemente a calva trigueira. Nunca tivemos o excelentíssimo Sr. Galeão. Há 100 anos, Sr. Fernandes, há 100 anos, que não se depositava na capela velha corpo de cavalheiro cá da casa. Onde estará então? O meu príncipe encolheu os ombros. Por esse reino, na igrejinha, no cemitério de alguma das freguesias numerosas, onde ele possuía terras, casa tão espalhada. Bem, concluí. Então, como se trata de ossadas vagas, sem nome, sem data, convém uma cerimoniazinha muito simples, muito sóbria. Quietinha, quietinha, murmurou Silvério, dando um forte sorvo assobiado ao café. E foi quietinha, de uma rústica e doce singeleza, a cerimónia daqueles altos senhores. Cedo, por uma manhã, levemente enevoada, os 8 caixões pequeninos, cobertos de um veludo vermelho, mais de festa que de funeral, como olhos de rosas espalhados, contendo cada um o seu montezinho de ossos incertos, saíram aos ombros dos coveiros de Tormes e dos moços da quinta, da igreja de São José, cujo sino leve tangia, na enovoada doçura da manhã, quanto fina e levemente, como pia um passarinho triste. Adiante, um airoso moço de sobrepelis erguia com zelo a velha cruz prateada, abrigando o pescoço sob um imenso lenço de rapé, de quadrados azuis. O velho e corcovado sacristão segurava pensativamente a caldeirinha de água benta. E o bom abade de São José, com os dedos entre o breviário fechado, movia os lábios, numa lenta murmurosa reza, que ia pelo docear, espalhando mais doçura. Logo atrás do último cofre, o mais pequenino, o da caveirinha pequena, Jacinto caminhava. E eu, a estalar dentro de um fato preto de Jacinto, tirado à pressa de uma das malas de Paris, quando de manhã, já tarde, para mandar a Guiães, me lembrei que toda a minha roupa era de cores festivais e pastoris. Depois marchava o Silvério, soleníssimo, com um imenso peitilho, onde as barbas imensas se alastravam, negríssimas. De casaca, com o grosso beiço descaído todo ele por aquela melancolia de enterro, que se juntava à melancolia da serra, o grilo enfiava no braço a sua coroa, enorme, de rosas e de eras. Por fim seguia o Melchior, entre um rancho de mulheres que, sumidas nas sombras dos lenços pretos, desfiando longos rosários, rosnavam surdas ave-marias, através de espaçados suspiros, tão doridos como se inconsolavelmente lhes doesse a perda daqueles Jacintos. Assim, pelas várzeas entrecorridas de regueiros, lenta nos recostos dos matos, escorregando mais rápida pelos córregos pedregosos, seguia a procissão, sempre com a cruz adiante, alta e prateada, rebrilhando por vezes num breve raiozinho de sol que vagarosamente surdia da névoa desfeita. Ramos baixos de lódão ou de salgueiro passavam uma derradeira carícia sobre o veludo dos caixões. Um regato por vezes nos acompanhava, com discreto fulgir entre as relvas, sussurrando e rezando também, alegremente. E nos quintalinhos umbrosos, à nossa passagem, os galos, de cima das pilhas de mato, faziam soar o seu clarim festivo. Depois, adiante da fonte da Lira, como o caminho se alongava e desejássemos poupar o nosso velho abade, cortámos através de uma seara, já alta, quase madura, toda entremeada de papoulas. O sol radiou. Sob a brisa larga que levara a névoa, toda a messe ondulou numa lenta vaga dourada, em que se balouçavam os esquifes. E como enorme papoula, a mais vermelha, rutilava o guarda-sol de paninho, logo aberto pelo sacristão para abrigar o abade. Jacinto,
tocou no meu cotovelo. Que lindos vamos! Ora vê tu a natureza, num simples enterrar de ossos, quanta graça e quanta beleza. Na capelinha nova, dominando o vale da carriça, solitária e muito nua, no meio de um adro ainda mal alisado, sem uma verdura de relva, uma frescura de arbusto. 2 moços seguravam à porta molhos de tochas, e o Silvério distribuiu a passos graves, com cortesias, soleníssimo. Dentro, as curtas chamas mal luziam, mal derramavam a sua amarelidão triste, esbatidas na reluzente brancura dos muros estucados, na jovial claridade que caía das altas vidraças bem polidas. Em torno dos esquifes, pousados sobre os bancos, que pesados veludilhos recobriam, o abade murmurava um suave latim, enquanto ao fundo as mulheres, sumidas na sombra dos seus negros lenços, gemiam amães agudos, abafavam um respeitoso soluço. Depois, tomando levemente o hisope, ainda o bom abade aspergiu, para uma derradeira purificação, os incertos ossos dos incertos jacintos. E todos desfilámos por diante do meu príncipe, timidamente encostado à ombreira, com o Silvério ao lado, esmagando contra o peitilho as barbas imensas, a face descaída, cerradas as pálpebras como contendo lágrimas. No adro, o meu príncipe acendeu regaladamente um cigarro, pedido ao Melchior. E então, Zé Fernandes, que te pareceu a cerimoniazinha? Muito campestre, muito suave, muito risonha. Uma delícia. Mas o abade, que se desvestira na sacristia, apareceu já com o seu grande casaco de lustrina, o seu velho chapéu desabado, trazidos pelo moço da residência, num saco de chita. Jacinto imediatamente lhe agradeceu tantos cuidados, a afável hospitalidade que oferecera aos ossos, durante a construção da capelinha nova. E o suave velho, todo branquinho, de faces ainda menineiras e coradas, com um claro sorriso de dentes sadios, louvava Jacinto, que assim viera de tão longe, em tão longa jornada, para cumprir aquele dever de bom neto. São avós muito remotos, e agora tão confusos, murmurava Jacinto sorrindo. Pois mais mérito ainda o de Vossa Excelência. A respeitar um avô morto, bem, é corrente. Mas respeitar os ossos de um 5º avô, de um 7º avô. Sobretudo, Sr. Abade, quando deles nada se sabe. E naturalmente nada fizeram. O velho sacudiu risonhamente o dedo gordo. Ora, quem sabe, quem sabe. Talvez fossem excelentes. E por fim, quem muito se demora no mundo, como eu, termina por se convencer que no mundo não há coisa ou ser inútil. Ainda ontem eu lia num jornal do Porto, que por fim, segundo se descobriu, são as minhocas que estrumam e lavram a terra, antes de chegar o lavrador e os bois com o arado. Até as minhocas são úteis. Não há nada inútil. Eu tinha lá na residência uma porção de cardos, a um canto da horta, que me afligiam. Pois refleti e terminei por me regalar com eles em xarope. Os avós de Vossa Excelência por cá andaram, por cá trabalharam, por cá padeceram. Quer dizer, por cá serviram. E em todo o caso, que lhes rezemos um Padre Nosso por alma, não lhes pode fazer senão bem, a eles e a nós. E assim, docemente filosofando, parámos num soto de carvalheiras, onde esperava a velhíssima égua do abade, porque o santo homem agora, depois do reumatismo do último inverno, já não afrontava rijamente como antes os trilhos duros da serra. Para ele montar, filialmente Jacinto segurou o estribo, e enquanto a égua se empurrava pelo córrego acima, quase tapada sob o imenso guarda-sol vermelho em que se abrigava o velho, nós recolhemos a casa, metendo pela serra da Lombinha, através dos milhos, e depressa, porque eu estalava aperreado dentro da roupa preta do meu príncipe. Estão, pois, acomodados estes senhores, Zé Fernandes. Só resta rezar por eles o Padre Nosso, que recomendou o abade. Somente eu não sei. Já não me lembro do Padre Nosso. Não te aflijas, Jacinto. Peço à tia Vicência que reze por mim e por ti. É sempre a tia Vicência que reza os meus Padre Nossos.
Durante essas semanas que preguicei em Tormes, eu assisti com enternecido interesse a uma considerável evolução de Jacinto nas suas relações com a natureza. Daquele período sentimental de contemplação em que colhia teorias nos ramos de qualquer cerejeira e edificava sistemas sobre o espumar das levadas, o meu príncipe lentamente passava para o desejo da ação. E de uma ação direta e material, em que a sua mão, enfim restituída a uma função superior, revolvesse o torrão. Depois de tanto comentar, o meu príncipe evidentemente aspirava a criar. Uma tardinha ao anoitecer, sentados no pomar, no rebordo do tanque, enquanto o Manuel Hortelão apanhava laranjas no alto de uma escada, arrimada a uma alta laranjeira, Jacinto observou, mais para si do que para mim. É curioso, nunca plantei uma árvore. Pois é um dos 3 grandes atos, sem os quais, segundo diz não sei que filósofo, nunca se foi um verdadeiro homem. Fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Tens de te apressar para ser um homem. É possível que talvez nunca prestasse um serviço a uma árvore, como se presta a um semelhante. Sim, em Paris, quando era pequeno, regava os lilazes. E no verão é um belo serviço, mas nunca semeei. E como o Manuel descia da escada, o meu príncipe, que nunca acreditara inteiramente, pobre homem, no meu saber agrícola, imediatamente reclamou o parecer daquela autoridade. Ó Manuel, ouça lá, o que é que se poderia agora semear? Com o cesto das laranjas enfiado no braço, o Manuel exclamou, através de um lento riso, entre respeitoso e divertido. Semear, patrão. Agora é antes de colher. Olha que já se anda a limpar a eirazinha para a debulha, meu patrão. Pois sim, mas sem ser milho nem cevada. Então ali no pomar, rente do muro velho, não se podia plantar uma fila de pessegueiros. O riso do Manuel crescia. Isso sim, meu senhor. Isso é lá para os Santos, ou para o Natal. Agora, só a couvinha na horta, a beldroega, os espinafres, algum feijãozinho em terra muito fresca. O meu príncipe sacudiu, com brando gesto, estes legumes rasteiros. Bem, boa noite, Manuel. Essas laranjas são da tal laranjeira que diz o Melchior, muito doces, muito finas. Então leve para os seus pequenos. Leve muitas para os pequenos. Não, o empenho era criar a árvore, pela árvore contemplada na serra, em sua verdadeira majestade, na beneficência da sua sombra, na frescura embaladora do seu remorejar, na graça e santidade dos ninhos que a povoam. Começara, talvez, lentamente, o seu amor novo da terra. E agora sonhava uma Tormes toda coberta de árvores, cujos frutos e verduras, e sombras, e remorejos suaves, e abrigados ninhos, fossem a obra e o cuidado das suas mãos paternais. No silêncio grave do crepúsculo, que descia, murmurou ainda. Ó Zé Fernandes, quais são as árvores que crescem mais depressa? É, meu Jacinto, a árvore que cresce mais depressa é o eucalipto, o feíssimo e ridículo eucalipto. Em 6 anos tens aí a Tormes coberta de eucaliptos. Tudo tão lento, Zé Fernandes. Porque o seu sonho, que eu compreendia, seria plantar caroços que subissem em fortes troncos, se alargassem em verdes ramarias, antes de ele voltar ao 202, no começo do inverno. Um carvalho, 30 anos, antes que seja belo. Desanimo. É bom para Deus que pode esperar. Patiens quia eternus. 30 anos. Daqui a 30 anos, árvores só para me cobrirem a sepultura. Já é um ganho. E depois para os teus filhos, Jacinto. Filhos, onde os tenho eu? É o mesmo processo dos castanheiros. Semeia. Não faltam por aí terras agradáveis. Em 9 meses tens uma planta feita. E quanto mais tenrinhas e mais pequeninas, mais essas plantas encantam. Ele murmurou, cruzando as mãos sobre os joelhos. Tudo leva tanto tempo. E à borda do tanque nos quedamos, calados, na fresca doçura do anoitecer, entre o cheiro avivado das madressilvas do muro, olhando o crescente da lua que sordia dos telhados de Tormes. E de certo esta pressa de se tornar entre a natureza não mais um sonhador, mas um criador, arremessou vivamente o seu interesse para os gados. Repetidamente, nos nossos passeios através da quinta, ele lhe notava a solidão. Faltam aqui animais, Zé Fernandes.
Imaginava eu que ele apetecia em Tormes o ornato elegante de veados e pavões. Mas um domingo, costeando o largo campo da Ribeirinha, sempre escasso de águas, agora mais ressequido por verão de tanta secura, o meu príncipe parou a considerar os 3 carneiros do caseiro, que retouçavam com penúria uma relvagem pobre. E de repente, como magoado: justamente, aqui está o espaço para um belo prado, um imenso prado, muito verde, muito farto, com rebanhos de carneiros brancos, gordíssimos, como bolas de algodão pousadas na relva. Era lindo, hein? É fácil, não é verdade, Zé Fernandes? Sim, trazes água para o prado. Águas não faltam na serra. E o meu príncipe, encadeando logo nesta inspirada ideia, outra mais rica e vasta, lembrou quanta beleza daria a Tormes encher esses prados, esses verdes ferregiais, de manadas de vacas, formosas vacas inglesas, bem nédias e bem luzidias. Hein? Uma beleza. Para abrigar esses gados ricos, construiria corrais perfeitos, de uma arquitetura leve e útil, toda em ferro e vidro, fundamente varridos pelo ar, largamente lavados pela água. Hein? Que formosura! Depois, com todas as vacas e o leite jorrando, nada mais fácil e mais divertido, e até mais moral, que a instalação de uma queijeira, à fresca moda holandesa, toda branca e reluzente, de azulejos e de mármore, para fabricar os camembert, os brie, os colomnier. Para a casa, que conforto! E para toda a serra, que atividade! Pois não te parece, Zé Fernandes? Com certeza. Tu tens em abundância os 4 elementos: o ar, a água, a terra e o dinheiro. Com estes 4 elementos, facilmente se faz uma grande lavoura, quanto mais uma queijeira. Pois não é verdade? E até como negócio. Está claro, para mim o lucro é o deleite moral do trabalho, o emprego fecundo do dia. Mas uma queijaria, assim perfeita, rende. Rende prodigiosamente e educa o paladar. Incita a instalações iguais, implanta talvez no país uma indústria nova e rica. Ora, com essa instalação perfeita, quanto me poderá custar cada queijo? Fechei um olho, calculando. Eu te digo, cada queijo, um desses queijinhos redondos, como o camembert ou o rabassal, pode vir a custar-te, a ti Jacinto queijeiro, entre 250 e 300 mil réis. O meu príncipe recuou, com 2 olhos alegres, espantados para mim. Como 300 mil réis? Punhamos 200. Tenho a certeza. Com todos esses prados, e os encanamentos de água e a configuração da serra alterada, e as vacas inglesas, e os edifícios de porcelana e vidro, e as máquinas, a extravagância e a patuscada bucólica, cada queijo te custa, a ti produtor, 200 mil réis. Mas com certeza o vendes no Porto por um tostão. Põe 50 réis para a caixa, rótulos, transporte, comissão, etc. Tens apenas, em cada queijo, uma perda de 199.850 réis. O meu príncipe não desanimou. Perfeitamente. Faço um desses espantosos queijos por semana, ao sábado, para o comermos nós ao domingo. E tanta energia lhe comunicava o seu novo otimismo, tão ansiosamente aspirava a criar, que logo, arrastando o Silvério e o Melchior por cabeços e barrancos, largou a percorrer a quinta toda, para determinar onde cresceriam, ao seu mando inspirado, os verdes prados, e se ergueriam rebrilhantes no sol de Tormes os corrais elegantes. Com a esplêndida segurança dos seus 109 contos de renda, não surgia dificuldade, risonhamente murmurada pelo Melchior, ou exclamada, com respeitoso pasmo, pelo Silvério, que ele não afastasse brandamente, com jeito leve, como um galho da roseira brava, atravessado numa vereda. Aquelas rochas além empecendo, que se arrancassem. Um vale importuno dividia 2 campos, que se atulhasse. O Silvério suspirava, enxugando sobre a escura calva um suor quase de angústia. Pobre Silvério, rijamente sacudido na doce pachorra da sua administração, calculando despesas que se afiguravam sobre-humanas à sua parcimónia serrana, forçado a arquejar, sem descanso, sob soalheiras de junho,
O desgraçado retomara na serra o jeito que Jacinto deixara em Paris. E era ele que corria, pelas longas barbas tenebrosas, os dedos desalentados. Enfim, uma tarde, desabafou comigo, a um canto da varanda, enquanto Jacinto, na livraria, escrevia a um seu amigo de Holanda, o Conde Rilan, mordomo-mor da corte, pedindo desenhos e planos e orçamentos para uma queijeira perfeita. Pois, Sr. Fernandes, se toda esta grandeza vai por diante, sempre lhe digo que o Sr. Dom Jacinto enterra aqui na serra dezenas de contos. Dezenas de contos. E como eu aludia à fortuna do meu príncipe, a quem todas essas obras tão vastas, que alterariam o antiquíssimo rosto da serra, não gostava mais que a outros o concerto de um socalco, o bom Silvério atirou os longos braços para as coxas gordas, ainda mais desolado. Pois, por isso mesmo, Sr. Fernandes, se o Sr. Dom Jacinto não tivesse a dinheirama, recuava. Assim é zás para diante, e eu não o censuro pela ideia. Lograsse eu a renda de Sua Excelência, que me atirava também a uma lavoura de capricho. Mas não aqui, Sr. Fernandes, nestas serranias entre Alcantis. Pois um senhor que possui aquela linda propriedade de Montemor, nos campos do Mondego, onde até podia plantar jardins, de desbancar os do Palácio de Cristal, no Porto. E a Veleira. O Sr. Fernandes não conhece a Veleira, lá para os lados de Penafiel? Isso é um condado. É uma terra-chã, boa terra, toda junta, ali em volta da casa, com uma torre. Um regalo, Sr. Fernandes. Mas sobretudo Montemor. Lá é que eram prados e manadas de vacas inglesas, e queijaria e horta rica, de fartar, e aí 30 perus na capoeira. Então que quer, Silvério? O Jacinto gosta da serra. E depois este é o solar da família, e aqui começaram no século XIV os Jacintos. O pobre Silvério, no seu desespero, esquecia o respeito devido à secular nobreza da casa. Ora, até ficam mal ao Sr. Fernandes essas ideias, neste século de liberdade. Pois estamos lá em tempos de se falar em fidalguias, agora que por toda a parte anda tudo em república. Leia o século, Sr. Fernandes. Leia o século e verá. E depois eu sempre quero ver o Sr. Dom Jacinto, aqui no inverno, com o nevoeiro a subir o rio logo pela manhã, e a friagem a trespassar os ossos, e ventanias que atiram carvalheiras de raízes ao ar, e chuvas que se desfaz a serra. Olhe, até mesmo por amor da saúde, o Sr. Dom Jacinto, que é fraquinho e acostumado à cidade, necessita sair da serra. Em Montemor é que Sua Excelência estava bem. E o Sr. Fernandes, tão amigo dele e assim com tanta influência, devia teimar e berrar até que o levasse para Montemor. Mas infelizmente, para a quietação do Silvério, Jacinto lançara raízes, e rijas, e amorosas raízes, na sua rude serra. Era realmente como se o tivessem plantado de estaca, naquele antiquíssimo chão, de onde brotara a sua raça, e o antiquíssimo humus refluísse e o penetrasse todo, e o andasse transformando num Jacinto rural, quase vegetal, tão de chão e preso ao chão como as árvores que ele tanto amava. E depois o que o prendia à serra era o ter nela encontrado o que na cidade, apesar da sua sociabilidade, não encontrara nunca. Dias tão cheios, tão deliciosamente ocupados, de um tão saboroso interesse que sempre penetrava neles como numa festa ou numa glória. Logo de manhã, às 6 horas, eu no meu quarto, mexendo ainda regaladamente o meu corpo nos colchões de fresco folhelho, sentia os seus rijos sapatões pelo corredor e o seu cantarolar desafinado, mas ditoso como o de um melro. Em poucos instantes escancarava com fragor a minha porta, já de chapéu desabado, já de bengalão de cerejeira, disposto, com reservado fervor, para os trilhos conhecidos da serra. E era sempre a mesma nova, quase orgulhosa. Dormi hoje deliciosamente, Zé Fernandes. Tão bem, com uma tal serenidade, que começo a acreditar que sou um justo. Um dia lindo. Quando abri a janela às 5 horas, quase gritei, de puro gosto. Na sua pressa, nem me deixava demorar na frescura da banheira. E quando eu repetia a risca mal começada do cabelo, aquele antigo homem das 39 escovas protestava contra esse desbarato efeminado de um tempo devido aos fortes gozos da terra.
Mas quando, depois de acariciar os rafeiros no pátio, desembocávamos da alameda de plátanos e diante de nós se dividiam matutinamente, mais brancos entre o verde matutino, os caminhos coleantes da quinta, toda a sua pressa findava e penetrava na natureza com a reverente lentidão de quem penetra num templo. E repetidamente sustentava ser contrário à estética, à filosofia e à religião andar depressa através dos campos. De resto, com aquela subtil sensibilidade bucólica que nele se desenvolvera e incessantemente se afinava, qualquer breve beleza, do ar ou da terra, lhe bastava para um longo encanto. Ditosamente poderia ele entreter toda uma manhã, caminhar por entre um pinheiral, de tronco a tronco, calado, embebido no silêncio, na frescura, no resinoso aroma, empurrando com o pé as agulhas e as pinhas secas. Qualquer água corrente o retinha, enternecido naquela serviçal atividade, que se apressa, cantando, para o torrão que tem sede, e nele se some e se perde. E recordo ainda quando me reteve meio domingo, depois da missa, no cabeço, junto a um velho corral desmantelado, sob uma grande árvore. Só porque em torno havia quietação, doce aragem, um fino piar de ave na ramaria, um murmúrio de regato entre canas verdes e por sobre a sebe, ao lado, um perfume, muito fino e muito fresco, de flores escondidas. Depois, quando eu, velho familiar das serras, me não abandonava aos mesmos êxtases, que a ele lhe enchiam a alma ainda noviça, o meu príncipe rugia, com a indignação de um poeta que descobre um merceeiro bocejando sobre Shakespeare ou Musset. Eu ria. Meu filho, olha que eu não passo de um pequeno proprietário. Para mim não se trata de saber se a terra é linda, mas se a terra é boa. Olha o que diz a Bíblia. Trabalharás a quinta com o suor do teu rosto. E não diz, contemplarás a quinta com o enlevo da tua imaginação. Pudera, exclamava o meu príncipe, um livro escrito por judeus, por ásperos semitas, sempre com o turvo olho posto no lucro. Repara, homem, para aquele bocadinho de vale, e consegue não pensar, por um momento, nos 30.000 réis que ele rende. Verás que pela sua beleza e graça, ele te dá mais contentamento à alma que os 30.000 réis ao corpo. E na vida só a alma importa. Recolhendo ao casarão, já o encontrávamos com as janelas meio cerradas, os soalhos borrifados por aquelas quentes réstias de sol de junho, que depois do almoço docemente nos retinham na livraria, preguiçando. Mas realmente, a alegre atividade do meu príncipe não cessava, nem amolecia sob o peso da cesta. A essa hora, enquanto que pelo arvoredo mudo os mais agitados pardais dormiam, e o sol mesmo parecia repousar, imóvel na rutilância da sua luz, Jacinto, com o espírito acordado, ávido de sempre gozar, agora que reconquistara essa faculdade, tomava com delícia o seu livro. Porque o dono de 30.000 volumes era agora, na sua casa de Tormes, depois de ressuscitado, o homem que só tem um livro. Essa mesma natureza que o desligara das ligaduras amortalhadas do tédio e lhe gritara o seu velho ambula, caminha, também certamente lhe gritara et lege, e lê. E libertado enfim do invólucro sufocante da sua biblioteca imensa, o meu ditoso amigo compreendia enfim a incomparável delícia de ler um livro. Quando eu correr a Tormes, depois das revelações do Severo na venda do torto, ele findava o Dom Quixote, e ainda eu lhe escutara as derradeiras risadas com as coisas deliciosas e de certo profundas que o gordo Sancho lhe murmurava, escarranchado no seu burro. Mas agora o meu príncipe mergulhara na Odisseia, e todo ele vivia no espanto e no deslumbramento de assim ter encontrado, no meio do caminho da sua vida, o velho errante, o velho Homero. Ó Zé Fernandes, como sucedeu que eu chegasse a esta idade sem ter lido Homero? Outras leituras mais urgentes, o Figaro, George Onet. Tu leste a Ilídia. Menino, sinceramente me gabo de nunca ter lido a Ilídia. Os olhos do meu príncipe fuzilavam. Tu sabes o que fez Alcibíades, uma tarde, no pórtico, a um sofista, um desavergonhado de um sofista, que se gabava de não ter lido a Ilídia.
Não. Ergueu a mão e atirou-lhe uma bufetada tremenda. Para lá, Alcibíades, olha que eu li a Odisseia. Oh, mas de certo eu a lera, corridamente, com a alma desatenta. E insistia em me iniciar, ele, e me conduzir, através do livro sem igual. Eu ria, e rindo, pesado do almoço, terminava por consentir, e me estirava no canapé de verga. Ele, diante da mesa, direito na cadeira, abria o livro gravemente, pontificalmente, como um missal, e começava numa lenta ode sentida. Aquele grande mar da Odisseia, resplandecente e sonoro, sempre azul, todo azul, sob o vôo branco das gaivotas, rolando, e mansamente quebrando sobre a areia fina ou contra as rochas de mármore das ilhas divinas. Exalava logo uma frescura salina, bem-vinda e consoladora naquela calma de junho, em que a serra se entorpecia. Depois, as estupendas manhas do subtil Ulisses e os seus perigos sobre-humanos, tantas lamúrias sublimes e um anseio tão espalhado da pátria perdida, e toda aquela intriga em que embrulhava os heróis, lograva as deusas, iludia o fado, tinham um delicioso sabor ali, nos campos de Tormes, onde nunca se necessitava de subtileza ou de engenho, e a vida se desenrolava com a segurança imutável com que cada manhã sempre o sol igual nascia, e sempre centeios e milhos, regados por águas iguais, seguramente medravam, espigavam, amadureciam. Embalado pela recitação grave e monótona do meu príncipe, eu cerrava as pálpebras docemente. Em breve um vasto tumulto, por terra e céu, me alvoroçava. E eram os rugidos de Polifemo, ou a grita dos companheiros de Ulisses, roubando as vacas de Apolo. Com os olhos logo esbugalhados para Jacinto, eu murmurava, sublime. E sempre, nesse momento, o engenhoso Ulisses, de carapuço vermelho e o longo remo ao ombro, surpreendia com a sua facúndia a clemência dos príncipes, ou reclamava presentes devidos ao hóspede, ou sorripiava astutamente algum favor aos deuses. E Tormes dormia no esplendor de junho. Novamente, eu cerrava as pálpebras consoladas, sob a carícia inefável do largo dizer homérico. E meio adormecido, encantado, incessantemente avistava, longe, na divina Hélade, entre o mar muito azul e o céu muito azul, a branca vela, hesitante, procurando Ítaca. Depois da sesta, o meu príncipe, de novo se soltava para os campos. E a essa hora, sempre mais ativo, voltava com ardor aos seus planos, a essas culturas de luxo e elegantes oficinas que cobririam a serra de magnificências rurais. Agora andava todo no esplêndido apetite de uma horta que ele concebera, imensa horta ajardinada, em que todos os legumes, clássicos ou exóticos, cresceriam soberbamente em vistosos talhões, fechados por sebes de rosas, de cravos, de alfazema, de dálias. A água das regas desceria por lindos córregos de louça esmaltada. Nas ruas a sombra cairia de densas latadas de moscatel, pousando em esteios revestidos de azulejo. E o meu príncipe desenhara o plano desta espantosa horta, a lápis vermelho, num papel imenso, que o Melchior e o Silvério, consultados, longamente contemplaram. Um coçando risonhamente a nuca, o outro com os braços duramente cruzados e o sobrolho trágico. Mas este plano, o da queijaria, o da capoeira e outro, sumptuoso, de um pombal tão povoado que todo o céu de Tormes, às tardes, se tornaria branco e todo fremente de asas. Não saíam das nossas gostosas palestras ou dos papéis em que Jacinto os debochava e que se amontoavam sobre a mesa, platónicos, imóveis, entre o tinteiro de latão e o vaso com flores. Nem enxada fender a terra, nem alavanca deslocar a pedra, nem serra serrar a madeira, para encetar estas maravilhas. Contra a resistência revoluda e escorregadia do Melchior, contra a respeitosa inércia do Silvério, se quedavam, encalhados, os planos do meu príncipe, como galeras vistosas em rochas ou em lodo. Não convinha bolir em nada, clamava o Silvério, antes das colheitas e da vindima. E depois, acrescentava o Melchior com um sorriso de grande promessa,
Para boas obras, mês de janeiro, porque lá ensina o ditado: em janeiro, mete obreiro, mesmo ante que não ante. E de resto, o gozo de conceber as suas obras e de indicar, estendendo a bengala por cima de vale e monte, os sítios privilegiados que elas aformoseariam, bastava por ora ao meu príncipe, ainda mais imaginativo que operante. E enquanto meditava estas transformações da terra, muito progressivamente e com amável esforço, se ia familiarizando com os homens simples que a trabalhavam. Na sua chegada a Tormes, o meu príncipe sofria de uma estranha timidez diante dos caseiros, dos jornaleiros e até de qualquer rapazinho que passasse, tangendo uma vaca para o pasto. Nunca ele então se demoraria a conversar com os moços, quando à borda de um caminho ou num campo, em monda, eles se endireitavam de chapéu na mão, num respeito de velha vassalagem. De certo o empecia a preguiça, e talvez ainda o púdico recato de transpor toda a imensa distância que se alargava desde a sua complicada supercivilização até à rude simplicidade daquelas almas naturais. Mas sobretudo o retinha o medo de mostrar a sua ignorância da lavoura e da terra, ou de parecer talvez desdenhoso de ocupações e de interesses, que para os outros eram supremos e quase religiosos. Remia então esta reserva com uma profusão de sorrisos, de doces acenos, tirando também o chapéu em cortesias profundas, com uma tal ênfase de polidez que eu por vezes receava que ele murmurasse aos jornaleiros: tenha Vossa Excelência muito boas tardes, criado de Vossa Excelência. Mas agora, depois daquelas semanas de serra, e de já saber, com um saber ainda frágil, a época das sementeiras e das ceifas, e que as árvores de fruta se semeiam no inverno, já se aprazia em parar junto dos trabalhadores, contemplar descansadamente o trabalho, dizer coisas afáveis e vagas. Então isso vai andando? Ora, ainda bem. Este bocado de torrão aqui é rico. O talude ali adiante está precisando de conserto. E cada um destes tão simples dizeres lhe era doce, como se por meio deles penetrasse mais fundamente na intimidade da terra e consolidasse a sua encarnação em homem do campo, deixando de ser uma mera sombra circulando entre realidades. Já por isso não cruzava no caminho o mocinho atrás das vacas, que não o detivesse, o não interrogasse. Para onde vais tu? De quem é o gado? Como te chamas? E contente consigo, sempre gabava gratamente o desembaraço do rapaz ou a esperteza dos seus olhos. Outra satisfação do meu príncipe era conhecer os nomes de todos os campos, as nascentes de água, as delimitações da sua quinta. Vês acolá, para além do ribeiro, o pinheiral. Já não é meu, é dos Albuquerques. E com a perene alegria de Jacinto, as noites da serra, no vasto casarão, eram fáceis e curtas. O meu príncipe era então uma alma que se simplificava, e qualquer pequenino gozo lhe bastava, desde que nele entrasse paz ou doçura. Com verdadeira delícia, ficava, depois do café, estendido numa cadeira, sentindo, através das janelas abertas, a noturna tranquilidade da serra, sob a mudez estrelada do céu. As histórias muito simples e muito caseiras que eu lhe contava de Guiães, do Abade, da tia Vicência, dos nossos parentes da Flor da Malva, tão sinceramente o interessavam que eu encetara, para seu regalo, a crónica completa de Guiães, com todos os namoricos e as façanhas de forças e as desavenças por causa de servidões ou de águas. Também por vezes nos enfronhávamos, com a ferro numa partida de gamão, sobre um belo tabuleiro de pau preto, com pedras de velho marfim que nos emprestara o Silvério. Mas nada de certo o encantava tanto como atravessar as casas, pé ante pé, até uma saleta que dava para o pomar, e aí ficar encostado à janela, sem luz, num elevado sossego, a escutar longamente, languidamente, os rouxinóis que cantavam no laranjal.